Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho: este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Então, caríssimos irmãos e irmãs, vocês que aqui estão, vocês que de casa nos acompanham em mais uma manhã de domingo, o Evangelho de hoje é extremamente instrutivo, cheio de recursos e possibilidades que nos vão ajudar no nosso crescimento. Não só o crescimento espiritual, mas no nosso crescimento como seres humanos por inteiro, inclusive um crescimento físico, material, o desenvolvimento da nossa mente, da nossa consciência e de tudo aquilo que está encerrado nela. Os assuntos que o Evangelho toca nos dizem respeito muito diretamente e falam das nossas inquietações também. O primeiro deles é o tema do pecado. Está aí algo ainda muito confuso e sobre o qual temos pouca clareza. Todas as pessoas têm uma visão sobre o que seja pecado. Entretanto, as visões são díspares, são muito divergentes, às vezes até opostas. Aquilo que para uma pessoa é um pecado mortal, digno de uma confissão imediata, para outra pessoa não vale absolutamente nada. Por isso que é sempre oportuno e desejável que, em ocasiões como essa, a gente não deixe de pontuar mais alguma coisa que nos possa ajudar na compreensão do verdadeiro sentido do pecado. E é isso que eu quero fazer hoje com vocês, dar o meu contributo. Nunca uma palavra de chegada, é sempre uma palavra de partida. Nunca uma palavra absoluta, sempre mais uma palavra que se vai somar àquelas que vocês já têm, já escutam no coração e na mente de vocês. E aí nós vamos crescendo, vocês daí, eu daqui, igualmente. Então, a primeira coisa que eu acho que é importante a gente pontuar é que o termo grego para falar de pecado é amartia. Amartia significa errar o alvo. Nós pecamos quando nós erramos o alvo. Toda a nossa vida está apontada para o bem, para o amor, para a virtude, para a solidariedade, para a amizade, para o bem-querer, e nós nos desviamos desse alvo, por 1000 razões, que aqui não vem ao caso. Todas as vezes que nos afastamos do alvo, da finalidade, do objetivo essencial com que nós viemos ao mundo, nós entramos em estado de pecado. E a cada um vai poder avaliar: eu estou a que distância do meu alvo? Posso ainda retornar, refazer esse percurso e me aproximar dele? Nas Sagradas Escrituras, a palavra pecado vem sempre no singular, porque não existem pecados. Aquilo que a gente diz que é pecado e fala no plural, são apenas efeitos desse único pecado que é estar fora da nossa estrada. É mais ou menos como um trem descarrilhado. Ele descarrilha, ele pode provocar um estrago enorme, dependendo da intensidade com que isso acontece, mas os trilhos continuam ali. E alguém pode recolocá-los nos trilhos. Pode demorar um pouquinho mais, mas isso é feito. Porque outros trens precisam passar pelo mesmo trilho.
Muita gente está no trilho. Fomos nós e o nosso vagão que se desvencilhou, que saiu dali. Precisamos voltar. Então, a virtude, contrariamente ao pecado, é o trilho, é o alvo certo. Mas esse alvo não é uma coisa já dada, não é algo já determinado, que já acontece naturalmente em nós. É mais um ideal, é uma meta, um objetivo de vida. Todas as vezes que a gente vai se desviando, a gente sabe que o alvo está ali. A gente sabe que os trilhos estão naquele lugar. E sempre nos é possível uma recolocação próximo ao alvo e em cima dos trilhos. Essa é a nossa tentativa a vida inteira. Em que medida eu estou afastado? Em que medida eu posso me aproximar? O que fiz para me afastar tanto do meu alvo, da minha finalidade? Descumprindo aquilo pelo que eu vim ao mundo. Em que medida eu posso me esforçar, com a ajuda de Deus naturalmente, para retornar à minha casa, ao meu lugar de origem? Então, o pecado, a gente pode dizer que é viver alienado, afastado de mim mesmo. É me perder da minha identidade única, que me foi produzida pelo próprio Deus. É o afastamento da minha essência. Eu gosto muito de uma palavra, é o esquecimento de quem eu sou. E eu deveria saber sempre quem eu sou, de onde vim, para onde vou. Eu nunca deveria perder a consciência das minhas origens e do meu destino ou destinação, para nunca estar fora da consciência da minha missão. Entretanto, isso é o que mais ocorre no dia a dia. A gente vai se esquecendo. Há muita coisa que distrai a gente, que puxa a gente para um lado, puxa a gente para outro. E hoje, depois dessas maquinazinhas interessantes que nós temos nas mãos, aí nos afastamos milhares de quilômetros. É sempre bom a gente evitar distrações desnecessárias e combatê-las, para que não haja esquecimento do que de fato estamos fazendo aqui. Porque o percurso é muito breve, extremamente curto, e se a gente se esquece por um momento, já se foi, já não se recupera mais, já perdemos uma vida toda, porque a vida vai se resolvendo instante após instante. Não nos deixemos atrapalhar pelas distrações a ponto de perder, ou correr o risco de perdermos de nós próprios. Em outras palavras, pecar é ser infiel a mim mesmo. Está aí uma coisa que nos ajuda a entender quando estamos pecando ou não. Em que medida eu estou sendo fiel à minha consciência, aos ditames do meu coração? Porque nenhum de nós é bobo. A gente tem dentro da gente a sensação muito correta de estar certo ou de estar errado nas coisas que faz. Quando a gente está traindo o coração da gente, a consciência da gente, o que as demandas interiores nos pedem para fazer, independentemente de sermos aplaudidos pela Assembleia que está fora de nós, e de nos achar as pessoas melhores do mundo, mas nós sabemos quem somos nós. As motivações que nós temos para fazer o que fazemos, nós sabemos o que é que a nossa consciência nos pede naquele exato momento, o que é justo, correto e de direito para ser feito. Podemos ter uma visão e uma imagem perfeita diante dos outros. Entretanto, quando chegamos em casa e colocamos a cabeça no travesseiro, não conseguimos dormir. E sabemos o que é que está tirando o nosso sono. Essa é a hora de colocarmos de novo o nosso vagão nos trilhos. Quando a nossa consciência grita, é o galo que canta para Pedro. É hora da gente dizer, opa, é aqui que eu estou precisando fazer alterações. Voltamos a olhar para o nosso alvo e apontar a nossa seta, a seta da nossa vida, para aquele alvo. Ainda que, ao disparar do arco, nós não tenhamos chegado lá, mas pelo menos já estamos de novo no caminho. Esse é um elemento que não nos pode faltar. Nesse sentido, a superação dos nossos pecados em termos de efeitos e do nosso pecado em termos de essência
pressupõe autoconhecimento. É uma palavra já meio desgastada, e eu costumo até trocá-la por outra, que eu acho que é mais includente. Autocompreensão. Porque conhecimento nos leva a uma dimensão muito intelectualizada da vida, mas compreensão não. Compreender significa entender com o coração. Aí entramos nós por inteiro, não apenas um aspecto da nossa vida inteligível que acontece na cabeça. Toda superação do pecado é uma busca de autoconhecimento. Ou seja, os pecados da gente fazem-nos lembrar e enxergar o quanto nós estamos afastados, não é de Deus, não. É de nós próprios, da nossa própria essência, daquilo para o que fomos feitos, da nossa destinação. Tem uma palavra na teologia clássica que diz assim: Deus nos fez para o bem, para o amor, para a bondade. Só nos realizaremos cumprindo essas finalidades. Quando nós nos afastamos desse itinerário que foi produzido por Deus para nós, não tem por onde a gente dar certo. Tudo dá errado na nossa vida. Nós nos perdemos. Então é preciso voltar a essa inclinação. Um segundo elemento ligado a esse, naturalmente, o reconhecimento do meu pecado, o encontro e a aceitação do meu lado sombrio é uma parte indispensável desse processo de autoconhecimento. Porque às vezes a gente tem aquela tentação de gostar só das coisas boas que nós temos. E graças a Deus nós temos muitas coisas boas dentro de nós. Mas eliminamos, fazemos vistas grossas para as coisas menos boas, sombrias, aquelas coisas que não são tão desejáveis e que podem sofrer recriminação por parte de alguém se um dia souberem delas. Mas não. Aceitar o meu pecado significa bater no peito e dizer: eu também fiz isso. Honestamente, fiz muita coisa boa, mas também aquela coisa lá que não presta para nada, fui eu quem fiz. Acolher o que a gente chama da minha terrenidade. Ser humilde, no fundo, é isso. Humildade vem de humus, de terra. Ser humilde é abraçar a minha porção terra. Esse barro de que eu fui feito e que é muito frágil. Mas é frágil em mim e é frágil também nos outros. Essa fragilidade é transversal à humanidade. Não é uma coisa exclusiva minha. Não fui eu que nasci com esse defeito. Esse defeito todos nós trazemos conosco. E esse conserto é sempre algo iminente que precisa ser feito o tempo inteiro. Então, os meus pecados me fazem não alimentar ilusões quanto a mim mesmo. Os véus das ilusões todas, daquela bondade aparente, aquela perfeição, aquela coisa magnífica que todo mundo adora, chegou o tal, é o exemplo, é o modelo para todos. Esse véu a gente vai tirando quando vai descortinando os pecados da gente. E essa é uma grande bênção. Essa é aquela crise do crisol, da crisálida, que nos deixa mais transparentes, mais iluminados, mais cristalinizados, mais próximos da nossa verdade pura e nos afasta dessa confusão que muitas vezes ainda povoa a nossa cabeça e o nosso coração. Saber que tudo na vida tem um propósito. Inclusive os meus pecados têm um propósito. Nada existe em vão, nada existe por acaso. De alguma maneira, a existência precisa de nós exatamente como nós somos, incluindo os nossos erros e as nossas faltas. Se é assim, por mais estranho que nos pareça, o mundo precisa da gente como a gente é. Então fiquemos tranquilos em relação aos nossos pecados. Não nos assustemos tanto. Não nos escandalizemos. Não achemos que são o fim da picada. Não. São um instrumento que nos ajuda a nos conhecer mais e melhor. Façamos as pazes com as nossas imperfeições. Esse é um detalhe importante quando a gente trata dos pecados da gente.
Alguém já dizia muito acertadamente que a sabedoria de uma pessoa está em aceitar não ser o santo que ela gostaria de ser. Não ser a pessoa de sucesso, mas pelo contrário, ser o fracasso que se é. E nós estamos longe de ser o santo que gostaríamos, que os outros dizem que somos de vez em quando. Nós estamos longe de viver só no sucesso. Às vezes o sucesso é aparente, aquilo que todo mundo vê. É o sucesso no trabalho, na profissão, aí sim, nós vamos para frente. Mas isso não nos confere nenhum grau de consistência em termos de essencialidade. O sucesso para Deus e também para nós está num lugar um pouco mais profundo, está muito mais dentro do que fora. Há muita gente de êxito no mundo, entretanto, fracassada do ponto de vista pessoal, existencial, da sua essência. O que é preferível? Que nós sejamos capazes de fazer a união das duas coisas, é claro, mas às vezes não dá. Então, se tivermos de escolher, pelo amor de Deus, escolhamos estar bem conosco. Não nos perder de nós próprios, ainda que nos falte algum bem material que muitas vezes é importante no nosso crescimento como seres humanos. Trata-se aqui da gente não se iludir ou fugir da realidade de quem é a gente. Esconder-se numa visão idealista, abstrata, que é distante, que é muito bonita, mas simplesmente não existe. Precisamos enfrentar a realidade nua e crua que se passa conosco. Isso significa acolher os nossos pecados. Um terceiro elemento que eu coloco para vocês, sempre ligado aos anteriores, é que nós devemos aceitar os nossos pecados e sempre perguntar, ao invés de a gente se maldizer por causa deles. Eu fiz de novo isso, ou então, droga, não é assim que a gente diz, errei outra vez, tal. Isso não nos ajuda. Isso vai criando uma mentalidade negativa e não nos ajuda a crescer, a mudar, a alterar, a modificar, a voltar para os trilhos. Então, ao invés de perguntarmos, dizermos, por que isso aconteceu comigo? Digamos, o que é que esse pecado que eu cometi outra vez quer me ensinar que eu ainda não consegui aprender, pelo amor de Deus? Se ele está voltando recorrentemente, é porque eu não aprendi. É porque ainda não fiz as alterações necessárias, que se impõem naturalmente pelos meus erros ou o conjunto insistente deles. É hora de aprender com os nossos erros. E sempre é hora de o fazermos. Que proveito podemos tirar dos nossos erros? Se é assim, o maior dos meus pecados pode se transformar na melhor das minhas chances. Eu repito, o maior pecado de uma pessoa que está atenta e quer tirar proveito do seu pecado pode ser a sua melhor oportunidade de pegar nele e dar a volta por cima. Tudo aquilo que a vida quer de nós, a gente pode fazer na hora de um grande erro, de um grande pecado. Então, o pecado é uma coisa boa. Pode ser maravilhosa, se a gente sabe o que fazer com ele. Agora, quando eu peco desatentamente, inadvertidamente, e vou levando a vida de qualquer jeito, aí eu vou atropelando e sendo atropelado, eu mato e eu morro. Eu repito as 1000 coisas que já fiz de errado por mais 1000 vezes. E não me impero nunca. É preciso aprender, como diz nossos irmãos orientais, a errar do jeito certo. Porque a gente erra demais do jeito errado. Errar do jeito certo é errar com atenção, com diligência, com sensibilidade, com honestidade. Fui eu quem fiz, mas eu vou consertar essa coisa ruim. Essa é uma dimensão pedagógica, didática, instrutiva, que não nos pode faltar quando nós abordamos a questão do pecado. Deus nos educa também por meio dos nossos entulhos, do nosso lixo. E como o faz? E como o faz? Nossas fraquezas podem nos ensinar, e efetivamente nos ensinam, muito mais às vezes do que as nossas virtudes. Nós estamos muito habituados a aprender com virtudes. É preciso a
começar a aprender com fraquezas, porque as fraquezas estão muito mais presentes em nós do que propriamente as virtudes. Aliás, Deus não nos faz pecar. Nós não queremos acreditar que Deus faça alguém pecar propositadamente, porém, Ele nos permite pecar, na nossa liberdade, no livre-arbítrio, que é o maior dom depois do dom da vida. Deus não atrapalha as nossas decisões. Pode não concordar com elas, mas nos permite discordar dele através do nosso livre-arbítrio. Ora, tudo que Deus permite é oportuno, ainda que Ele não esteja ali na base fomentando isso. Inclusive, os meus pecados me são oportunos, porque eles me colocam, no mínimo, em contato comigo mesmo o tempo inteiro. Quarto elemento que eu acho importante trazer como contributo nessa questão do pecado é dizer que não basta ter a consciência do pecado, ela não nos leva a lugar nenhum. Não nos leva a bom termo. É preciso ter consciência do perdão de Deus, que nós já assimilamos, introduzimos em nós próprios. E aqui está a diferença entre o pecado de Judas e o pecado de Pedro. Eu perguntaria a vocês, quem é que pecou mais? Foi Judas ou foi Pedro em relação a Jesus Cristo? Eu diria que foi Pedro. Judas o traiu uma vezinha só, coitado. Deu tudo errado. Ele queria ganhar um dinheirinho, estava fraco do bolso, disse, vou aproveitar porque todas as vezes que quiseram matar o mestre, não conseguiram. O mestre escapou dos inimigos. Então eu vou entregá-lo, ganhar umas 30 moedas, já me dá um jeitinho bom, e quando forem pegá-lo, ele vai escapar de novo. Aí é bom para ele, é bom para mim. Vou tirar uma vantagenzinha. Só que chegou a hora de Jesus, aí não teve escapatória. Ele cometeu um pecado só de traição. Entretanto, a consciência do pecado foi tão exagerada na cabeça dele, tão volumosa, que ele não se deu alternativa. Corda no pescoço, pôs fim à sua vida. Quando a gente martela no pecado da gente, eu fiz, eu não presto, não vale nada, tal, não tem jeito para mim, eu sou a pior das pessoas, eu sou um zero à esquerda, eu não presto para nada, tal. Naturalmente, eu não presto para nada mesmo. Sou eu quem estou dizendo isso o tempo inteiro. Não tem espaço para outro pensamento, para outra coisa, para outra avaliação em relação a mim próprio. Pedro traiu Jesus Cristo 3 vezes. Na hora que ele mais precisava da companhia de um companheiro, de um amigo por perto. Vem alguém e diz, você não é discípulo dele? Não, eu nunca vi esse homem na minha vida. 3 vezes negou Jesus Cristo. Até que o galo cantou e ele tomou consciência do que fez. Só que Pedro não ficou inculcado com essa questão do pecado que eu cometi, ainda que tenha sido gravíssimo. Não ficou dizendo, não presto mais. Senhor, nessa hora, eu acho que ele pensou mais ou menos assim. Bem que o Senhor me avisou. Eu realmente sou fraco. Eu sou um pecador inveterado. Mas eu sei que o Senhor é maior do que eu. O seu perdão é maior do que eu. A sua misericórdia não chega nem perto, em termos de infinitamente longe dos meus pecados. E é por isso que eu vou continuar insistindo no seu projeto de amor. A consciência do pecado sozinha nos afasta de Deus e nos afunda na vida. O que vale é a consciência do perdão. É por isso que alguém que acha que uma confissão bem feita é aquela que eu digo todos os meus pecados, está equivocado. A confissão bem feita é aquela que eu posso até não falar nada, mas dentro de mim tem uma abertura imensa para receber o perdão de Deus que desde sempre existe. E eu estou disposto a efetivá-lo nos meus dias em relação exatamente àquele pecado que cometi e que me levou ou não ao confessionário. É a consciência do perdão que é extremamente importante. Então aqui entra a palavra de João no Evangelho de hoje, para a gente ir terminando. João vê Jesus Cristo e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na verdade, eu acho que ele queria dizer assim, eis o Cordeiro de Deus que introduz o perdão no mundo. Deus nunca tirou o pecado do mundo, como nós o concebemos. Depois de Cristo, continuamos pecando.
Mas um elemento novo que ele trouxe foi a capacidade da gente perdoar. E o perdão é, por assim dizer, o antídoto do pecado. O maior remédio contra o pecado é a capacidade da gente se perdoar quando comete uma grande bobagem e da gente perdoar os outros. Por quê? Porque sabe, se eu cometi, o outro também pode e deve cometer. É assim a nossa vida. Eu peco e os outros também pecam. Os outros pecam e eu também o faço. Mas na hora que a gente traz o perdão para a gente e para os outros, as coisas podem andar de forma diferente. Cumprir um outro itinerário. É o trem que a gente está colocando outra vez nos seus trilhos. E esse é um dado que também não pode estar ausente da nossa cabeça. Nesse sentido, a partir de Jesus, a forma de excluir o pecado do mundo não é outra senão introduzindo e vivenciando o perdão nesse mesmo mundo. Por isso que nós dizemos muitas vezes com muita assertividade que errar é humano, mas perdoar é divino. Não tem como a gente não errar, mas tem como a gente perdoar. Acentuemos o perdão e não o erro. Porque se a gente for apostar, investir as energias da gente em procurar não errar, evitar erros, não vai conseguir, é uma batalha perdida, vai se frustrar e não vai ter tempo para ver o perdão, que é o que é mais importante e interessante nesse processo. Portanto, não é propriamente o nosso pecado que fere ou que pode escandalizar Deus, e sim a nossa incapacidade de perdoar. O nosso fechamento, a nossa recusa insistente, repetidas vezes, ao perdão. É isso que escandaliza Deus. De vez em quando são as pessoas para a gente, e hoje, infelizmente, muitos jovens, adolescentes e jovens, que fazem parte de alguns movimentos, e que nesses movimentos é incutido neles uma consciência extremamente escrupulosa de pecado. Tudo é pecado, tudo é o demônio que está tentando. E esse pessoal sai do mundo, vive num mundo paralelo. E aí procura os padres para se confessarem de tudo e mais alguma coisa. Então, alguns deles dizem: Padre, eu feri mortalmente o coração de Deus. Padre, eu escandalizei o meu Deus. Eu disse: pois o seu Deus é muito pequeno. Porque se deixar ferir pelo seu pecadinho, esse Deus não vale absolutamente nada. Não vale a nossa fé. Não tomemos Deus em pouca conta. Não coloquemos, não rebaixemos ao nível dos nossos pecados. Nós não estamos com essa bola toda para ferir a Deus. Nós não temos esse poder todo, nem de perto, nem de longe. Deus está infinitamente além na sua capacidade de nos compreender, de nos perdoar, de nos aceitar. Às vezes o problema somos nós que não nos compreendemos, não nos aceitamos e não nos perdoamos. Infernizamos a nossa vida. Vivemos como se tivesse alguém com um punhal no nosso pescoço, dizendo: faça isso, faça aquilo, não olhe para aquilo, não olhe para aquilo, não pense assim, não pense assado. Mas o punhal fomos nós que o colocamos, não foi Deus. Teremos o punhal, aliviemos-nos, olhemos para Deus como de fato Ele é. Alguém riquíssimo em misericórdia e em compreensão, e que está sempre do nosso lado, e que nada nesse mundo que nós possamos fazer, por pior que seja, será capaz de dizer que Deus é diferente do que é, de fazê-lo mudar na sua essência reparadora, transformadora, reconciliadora, misericordiosa ao extremo. Eu termino lembrando uma frase que um dia eu vi numa sala de catequese lá em Portugal, que eu achei muito interessante e que já disse outras vezes a vocês aqui. Estava lá escrito: nunca diga a Deus que você tem um grande pecado, mas sempre diga ao pecado que você tem um grande Deus. Aprendamos a falar assim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.